Amados irmãos, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de Número capítulo 13 e o capítulo 14. Capítulo 13 de Números. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Vamos ler o versículo 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. Vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, se a terra é em que habita, se boa ou má, quais são as cidades em que habitam, se em arraiais ou em fortaleza. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se há nela árvore ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então, meus amados irmãos, foi Deus que mandou que Moisés enviasse este pessoal para espiar, para olhar a terra. E a Bíblia diz que Moisés enviou esses homens, um de cada família principal das tribos, conforme Deus tinha mandado, e que ele deveria subir para a banda do sul. Isso era a época do princípio das colheitas. E eles subiram. E a Bíblia diz que Moisés mandou eles olhar se a terra era boa, se era grossa ou se era magra. Se eles habitavam em tenda ou se habitavam em fortaleza. Se a terra tinha produção, se tinha árvore. Como era o povo da terra, se era grande, pequeno, se era rico, pobre. E o povo subiu. E nós vemos, meus amados irmãos, que eles subiram, rodearam a terra, chegaram no Vale do Ecol. E ali eles trouxeram um grande cacho de uva. Eles também trouxeram romã, né? Eles também trouxeram passas, né? Então nós vemos que a partir daí eles vieram, né? Eles tomaram, né? E um cacho de uva muito grande, né, irmão? Vamos ver aqui o versículo 23. Pois vieram até o Vale do Escol e dali cortaram um ramo de vidro com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vega, como também romãs e figo. Eles trouxeram romãs e figo, uva, romã e figo. 2 homens trouxeram do Vale do Ecol. E quando eles voltaram a espiar a terra, então foram 12 homens, dos 12, 10 homens difamaram a terra. Disseram que a terra era magra, era a terra que consumia os seus moradores. Disseram que, na verdade, aquela terra era uma terra que havia grandes gigantes, que os homens, aos olhos dele, eles que foram espiar como formiga, e que eles não tinham condição de vencer aqueles homens. Irmão, isso é as pessoas que vê pelos olhos da carne. Porém, Josué e Caleb, né, se levantaram no meio da multidão e disseram: olha, se o Senhor tiver prazer em nós, se a gente cumprir a palavra de Deus, a gente vai vencer aquele povo, eles vão ser derrotados no nosso meio, a terra que nós passamos é boa, não é terra que consome seus moradores, conforme eles disseram. E a partir daí, meus amados irmãos, nós vemos que como a maioria difamou a terra e causaram medo, o povo chorou. O povo disse que era melhor que tivesse morrido no deserto, porque Deus trouxe eles e os filhos dele e as mulheres para morrer sobre a mão dos cananeus, não é? Então nós vemos que Caleb fez calar o povo. No versículo 30, Caleb diz: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente precederemos contra ele. Porém, os homens que subiram disseram: não poderemos, né? Era uma luta do podemos e não podemos. Somente 2 dizendo que podemos porque via pela fé. Os 10 que via pelos olhos da carne diziam: não poderemos. Irmão, sabe, dentro da igreja, no mundo, sempre tem os mais fracos. E se a gente fosse deixar levar por mais fracos, a gente não vai vencer as obstáculos. A gente tem que ir pelas pessoas que vê pelos olhos da fé, né? E a partir daí nós vamos, irmão, que eles informaram a terra
De sorte, meus amados irmãos, que eles disseram que os homens ali eram gigantes, né? E que eles iriam morrer. Então nós vemos, meus amados irmãos, eles passaram 40 dias olhando a terra, né? E quando eles voltaram, meus amados irmãos, os homens de Israel se levantaram contra Moisés, né? Então levantou toda a congregação e alçaram a voz e chorou naquela noite. E os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação, dizendo: se morresse neste deserto, não é? Por que não fez o Senhor subir do Egito para morrer aqui nesta terra? E nós vemos, meus irmãos, além disso, ele dizia: vamos levantar um capitão, um líder, e vamos voltar para o Egito. Olha, meu irmão, o que é o que a voz de um grupo de pessoas fracas faz, né? Trouxeram tristeza, angústia. E nós vemos, meus amados irmãos, que a partir daí Josué, no 14:6, filho de Nun, não é? Ele diz ao povo que era mentira, que a terra era boa, que eles poderiam vencer. Eles tentaram animar: se o Senhor se agradar de nós, a gente pode vencê-lo. Mas nós vemos, meus irmãos, tão somente não seja rebelde, né? E não tentais o Senhor, né? Porque eles são o nosso pão. O Senhor retirou a parte deles e nós vamos vencê-lo. Mas sabe o que foi que eles fizeram, irmão? Pegaram pedra para apedrejar a Caleb e a Josué. E a partir daí a glória de Deus apareceu no templo. E o Senhor disse: até quando me provocará este povo? Até quando não me crerão em todos os sinais? Eu vou ferir esse povo com pestilência e eu vou matar este povo. Então a partir daí Moisés caiu de rosto, ele e Arão, diante de Deus: Deus, tu não mata esse povo, porque se tu matar esse povo, Senhor, teus inimigos, aqueles que viram tu tirar esse povo com a mão forte, eles vão dizer: certamente o Senhor não poderia colocar esse povo na terra que prometeu. Ele disse: Senhor, o que será da tua forte mão? Eles vão rir de ti, eles vão desacreditar em ti. Deus, não faça isso, eu te rogo, né? Que meu Senhor não aplique a sua força, não se engrandeça como tu tens falado, porque tu és o Deus longânimo, tu és o Deus rico em beneficência, tu és o Deus que perdoa a iniquidade das transgressões, né? Que é o culpado não tem por inocente. O versículo 19 do 14, irmão: perdoa a iniquidade deste povo, segundo a tua grandeza, né? Então no versículo 20 Deus diz: conforme a tua palavra me perdoarei. Agora tem uma coisa, Moisés: esse povo vai passar 40 anos no deserto, conforme os dias que eles foram espiar a terra, e nenhum desses que subiram a terra e blasfemaram contra a terra, eles vão chegar na terra prometida, exceto Caleb e Josué, porque neles creram, eles glorificaram o meu nome, né, irmão? E a partir daí nós vemos aqui no versículo 26, o povo levantou-se de novo, né, depois falou o Senhor: até quando sofrer essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Diz assim: vivo eu, diz o Senhor, como falaste, que vocês vão morrer neste deserto, conforme a gente já tinha citado, né? Conforme vão passar 40 anos, e nenhum desses que saíram do Egito, que espiaram a terra, vocês vão chegar na terra prometida, não é? Então, meus amados irmãos, mas os filhos que vocês disseram que o Senhor trouxe para matar aqui no deserto, os filhos de vocês, eles vão entrar, mas vocês não vão entrar, exceto Caleb e Josué, não é? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que é muito difícil, né? Mas a Bíblia, no versículo 37 do 14, que todos aqueles homens que informaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Irmão, não vamos descrer, não vamos blasfemar, não vamos murmurar de Deus, porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor, não é? Mas a Bíblia diz que Josué, filho de Nun, e Caleb, versículo 38, filho de Jefoné, que era dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Por quê? Porque creram em Deus, né? As coisas de Deus são para os que crêem. E aí, meus irmãos, levantaram de madrugada os homens, querendo subir a serra, o monte, para lutar contra os cananeus. E Moisés disse: vocês não subam, porque o Senhor não vai estar com vocês. Porque vocês foram rebeldes, vocês clamaram contra Deus, vocês blasfemaram da terra. Como é que vocês querem subir? Deus não vai com vocês, mas nós vamos subir. Então eles subiram teimosamente, e nós vemos, né, irmão, que o povo da terra se levantou e caíram, né? E caíram ele, né? Foram mortos muitos de Israel, porque o povo é assim: quando Deus diga vai, a maioria do povo não vai. Quando Deus diga não vai, o povo quer ir. É assim que Satanás faz, que é para o homem desobedecer a Deus, ser derrotado e sofrer as consequências do seu pecado. Mas graças a Deus, graças a Deus que você tem crido, que nós temos crido, nós vamos crer e vamos ser fiel até a morte, até a volta de Jesus, para nos levar para o céu. Subamos animosamente, permaneçamos firmes, porque o Deus que prometeu e colocou o povo na terra de Israel, é o mesmo Deus que nos prometeu de nos levar para o céu, e Ele vai nos buscar para estarmos com Ele.